Senhor Jesus, bom e amado Mestre, em seu nome nos reunimos para buscar nos seus ensinamentos o roteiro de luz que queremos traçar para os nossos espíritos, que temos saído das sombras em direção à luz do seu amor. Espíritos curvados, Senhor, cansados de errar, e que nesta hora do arrependimento extremo, Senhor, nos alistamos para aprendermos a servir em seu nome. Permita, Senhor, que as equipes espirituais responsáveis por este Evangelho derramem sobre todos nós as intuições necessárias, a lucidez da verdade, o alento e esperança aos corações entristecidos, bom ânimo e coragem aos pensamentos fragilizados. Permita, Mestre, que a dor seja minimizada pela força do seu amor. Aqui estamos, Senhor, confiantes, agradecidos por esta feliz oportunidade em nossas vidas. Que estejamos juntos entre amigos, sendo uns pelos outros, onde quer que estejamos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. A fé é uma inspiração divina que desperta os nossos sentimentos nobres. É a base da regeneração. Nós estamos entrando num tempo interno de nos regenerarmos. E sem a estruturação da fé, esta regeneração íntima não se fará. Levantai conseguintemente esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Os alicerces sólidos da fé é o conhecimento da verdade. Para nós sairmos da crendice, da credulidade cega, do misticismo, do fanatismo, das fascinações, que é o painel das ilusões para o espírito. Para isso, nós temos que ter um alicerce da verdade em nossas vidas. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Nós ainda somos muito mais aderidos à moral social do que realmente demonstrarmos aquilo que no nosso coração é a verdade. E é nesse aspecto que há uma invigilância, porque nós não queremos cair no ridículo dos homens e caímos. Nós queremos que a nossa fé seja forte, mas nos intimidamos com qualquer obstáculo. Nós gostaríamos de testemunhar o bom ânimo, mas fraquejamos nos desafios da nossa rotina. Então, a fé sincera, ela é contagiante, é empolgante. Encontra palavras persuasivas que vão diretamente ao íntimo do nosso espírito. Então, a fé é uma experiência da verdade, como temos falado, que se manifesta no mundo em obras. Então, o espírito que está vigoroso, encorajado, de bom ânimo, ele pode sim se curvar diante da dor, porque todos nós nos curvamos diante da dor.
mas ele não quebra. Ele verga, mas não quebra. Ele se sustenta naquilo que para ele é um alicerce inabalável e que verdadeiramente ele vivencia. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrardes o merecimento da fé. A palavra pregar no Evangelho significa revelar-se, nos revelarmos. Então, que nós possamos ter o argumento do exemplo em nos revelando aquilo que trouxemos de melhor em nós, os nossos sentimentos nobres, a nossa confiança na justiça de Deus, e que estamos no momento mais oportuno para o nosso aprendizado, que não teria para nós nada melhor do que o que estamos passando para quebrar estruturas arcaicas que ainda trazemos, porque vimos de um conforto emocional muito grande, de um estado de paralisação das nossas lutas íntimas. Então, muitas vezes, uma comoção externa, como temos falado, ela vem desestabilizar esse ranço, essa estratificação de conteúdos mórbidos que nós ainda fazemos questão de reter em nós. E precisa que haja algum abalo para que nós possamos verdadeiramente fazer aquisições relevantes na fé. Nós temos também falado que a fé é uma das formas de eu me perceber como espírito, sob o ponto de vista da fé, como sou. Como sou? Quais são as minhas grandes fragilidades, aquilo que ainda era uma aparência da verdade, mas que não cala fundo em mim? Ou se eu já sou capaz de dar testemunhos verdadeiros, se mantenho a vigilância da esperança, se eu me encorajo e busco recursos para superar as dificuldades. Nós queremos hoje também falar um pouco sobre as nossas vacilações. A gente tem conversado com muitos de nós, e muitos se mostram fragilizados, inseguros, com muito receio do futuro, o que é natural, na nossa condição. É natural, nós somos ainda espíritos com muitas fragilidades. Mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos sob a égide do Cristo, que nos envia mensageiros para nos sustentar nas nossas fragilidades. E nós precisamos abrir o nosso coração para sentir a presença desses benfeitores espirituais em nossas vidas. Como registrar essa presença? A prece é um recurso de nós estarmos na sintonia dos benfeitores. Alimentar o nosso campo mental de conteúdos nobres, vivermos situações nobres, elegermos o que queremos ouvir, o que queremos pensar, o que queremos viver, escolhermos aquilo que é um bem em nossas vidas. Que maravilha de momento de vigilância que nós estamos sendo convidados. E Emmanuel, no livro Emmanuel, diz assim: felizes aqueles que, saturados de boa vontade e de fé, laboram devotadamente para que se espalhe no mundo a boa nova da imortalidade. Felizes aqueles, compreendendo a necessidade da renúncia, que é um valor moral, e sobre a renúncia nós podemos ter obras de fé, e da dedicação, que é você se debruçar profundamente sobre a dor do outro, não reparam nas pedras e nos acúlios do caminho. Não reparam, encontrando nos recantos do seu mundo interior os tesouros de auxílio divino. Posso me prender nos espinhos e nas pedras e ficar preso na situação da dor difícil, ou eu posso buscar no meu íntimo os tesouros do auxílio divino. Acendem nos corações a luz da crença e das esperanças,
E se na maioria das vezes seguem pela estrada incompreendidos e desprezados, o Senhor enche com a luz do seu amor os vácuos abertos pelo mundo em suas almas, vácuos feitos de solidão e de desamparo. Então nós somos supridos, alimentados, para que a gente possa priorizar o outro neste momento tão especial da humanidade. É sempre importante nós nos perguntarmos como tem sido a nossa experiência com a religiosidade, com a fé, nesta reencarnação. Qual tem sido as nossas vivências, que então geram no campo da nossa alma a experiência? Porque a fé é algo que realmente se estrutura a partir daquilo que vivemos. Muitos de nós quer ter uma fé, quer ter uma religiosidade, mas sem a experiência disso. Então, é muito importante nós nos perguntarmos: qual é a minha vivência religiosa? Como tem sido? Com qual intensidade? Essas perguntas, elas vão trazer para nós um conhecimento sobre nós mesmos, para que nós possamos sair das ilusões. Há duas situações que a gente precisa compreender muito bem em relação à fé. Uma é aquela crença que a gente tem, que é uma crença superficial, sobre alguns postulados, sobre a própria doutrina espírita, e que é muitas vezes fundamentada em cima de alguém que nós conhecemos, ou de um médium, ou de alguém que a gente admira, ou de um expositor, ou de alguém que tem uma expressão realmente significativa de religiosidade. E num determinado momento, nós podemos realmente deixar de sermos cristãos, de sermos espíritas, de acreditarmos em Deus, porque aquela pessoa que nós depositávamos a nossa confiança não se sustentou na sua fé. Então nós fazemos um raciocínio muito curto, muito inexpressivo, que revela mais ou menos assim: se aquela pessoa não deu conta com o que ela sabe, com o que ela prega, então aquilo não deve ser assim tão forte. E esse raciocínio, que muitas vezes nós alimentamos, é de uma profunda infantilidade. E aí, invariavelmente, nós, por muito tempo, e às vezes séculos e séculos e séculos, nós seguimos um caminho, entre aspas, solo, que não dá em nada.
Porque não existe caminho solo com Jesus. Jesus, que é para nós a referência máxima, que nele sim nós podemos apoiar toda a nossa fé, ele necessitou de 12 para contribuir com seu apostolado. Então ele não foi sozinho. Para nos mostrar que sozinho não iríamos a lugar nenhum. Porque a fé, ela depende de uma estrutura chamada fraternidade. Fraternos, uns com os outros, irmãos. É nesse movimento de estarmos uns com os outros, de tolerarmos uns aos outros, de nos ampararmos, de buscarmos, muitas vezes, o recurso no outro que a gente ainda não possui para nos sustentar nas horas difíceis. Esse movimento, ele é imprescindível para o desenvolvimento da fé. Quando Jesus vai para o Getsêmani, quando ele está lá com os seus discípulos e ele sente necessidade de orar, quem que ele convida? Aqueles 3. Que 3? Pedro, João e Tiago. Ele destaca dos outros discípulos, ele chama para perto dele aqueles 3 que tinham ido com ele no tambor, naquele momento da transfiguração. Ele chama aqueles mais achegados ao seu coração. Porque Jesus nos ama a todos, obviamente. Mas aqueles 3 tinham com Jesus uma sintonia diferenciada. Será que Jesus não tinha força espiritual suficiente para orar sozinho naqueles momentos de dificuldade extremada? Qual era mesmo a necessidade que ele tinha de chamar aqueles 3, de destacá-los para estar com ele? E olha que Jesus os chama 3 vezes. Chama a primeira vez, eles se destacam, chegam próximo de Jesus. Jesus dá alguns passos para fazer a sua prece com Deus. E ao terminar aquele momento de prece, volta aos seus discípulos, aqueles 3. Os encontra dormindo. Jesus acorda eles e pede para que eles fiquem acordados. E volta lá para orar. Ora um pouco, estabelece aquela sintonia e ele sente de novo a necessidade daqueles 3 corações e volta. E os encontra dormindo. E Jesus podia deixá-los dormindo, mas não. Ele acorda aqueles discípulos. Porque ele sente aquela necessidade da presença deles em espírito. Porque Jesus estava dizendo para nós que ele, Jesus, espírito crístico, tinha necessidade dessa comunhão com o Pai e com os seus amigos. Então Jesus volta lá. E em seguida vai fazer de novo a sua oração. E pela 3ª vez volta lá. E de novo chacoalha eles.
E isso é registrado. Por que que isso é registrado? Porque Jesus poderia, naquele primeiro momento em que os viu dormindo, poderia ter pensado, são crianças espirituais, ainda não estão prontos, eles dormem pelo sono da dor, eles não estavam dormindo de cansaço, eles estavam dormindo muitíssimo provavelmente porque sentiam que, entre aspas, iriam perdê-lo. Eles adormeceram ali de angústia, de dor. E Jesus poderia ter compreendido e dito, deixa eles dormindo. Mas Jesus vai lá e acorda. Vela comigo. Para deixar para nós um ensinamento muito importante. Que nesse movimento de construir a nossa fé, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de Jesus, inquestionavelmente. Nós precisamos nos sintonizar com o Pai, inquestionavelmente. Mas sem a atmosfera da fraternidade, construída na intimidade de nós mesmos, uns com os outros, nós não nos sustentamos. Jesus quis dizer para eles, eu preciso de vocês. E disse, e aquela atitude de chacoalhá-los para que eles acordassem era de profunda humildade. Profunda humildade. Ele não era o Cristo? Será que um Cristo precisa de amigos? De companheiros? Então, nós estamos, nesse momento, precisando compreender que é pelo sentimento que nós estruturamos a nossa fé. Naquela hora que Jesus sacode aqueles 3 escolhidos, o que ele estava manifestando naquele momento? Será que Jesus estava manifestando indignação por eles estarem dormindo, entre aspas, em função de uma dor que eles estavam experimentando? Não. Jesus não os acordou para criticar, não. Jesus os acordou para dizer para eles do seu sentimento por eles. Velem comigo. Naquela hora que Jesus orava, é muito importante esse entendimento. Por que ele se retira um pouquinho, dá alguns passos, se distancia? Porque ele estava mostrando ali para a humanidade que realmente essa comunhão com o Pai é nós com Ele. A nossa conversa com Deus é nós com Deus.
É Deus e nós com Deus. Mas que só isso, em algumas circunstâncias, pode não bastar. Nós precisamos nos sentir amparados. Por isso a gente busca. E ao buscar, será que Jesus, naquela hora que estava buscando aqueles irmãos frágeis, lhe faltava alguma coisa? Não. Então são dois momentos diferentes que nós temos que entender da fé. Uma coisa é eu buscar a força no outro, e quando o outro não me dá, eu largo tudo e vou embora, e renuncio a uma fé que eu nem construí. E a outra coisa é, na minha fragilidade, nos momentos de dor, eu buscar os corações que me sustentam e me sentir sustentada por eles. Porque embora eles não tivessem conseguido ficar de olhos abertos, eles não conseguissem, naquele momento, ampará-lo, porque era um amparo que ele estava buscando. Embora isso não tenha sido possível, mas eles estavam ali. E Jesus sente aqueles companheiros. Se Jesus tivesse voltado para uma nova empreitada e passado pelas mesmas situações, será que ele viveria aquilo? Com certeza. Para dizer para nós que às vezes a gente busca um amigo na hora da dor e ele dorme. E ele não nos atende, porque ele está ensonado pelas dores íntimas. Porque no fundo, aqueles três, eles estavam ensonados por uma dor de, entre aspas, perder o mestre. Era a dor deles que estava causando aquele sono. E às vezes nós vamos buscar um amigo e ele está adormecido na dor dele, por alguma razão. Mas acontece que não tem caminho com Jesus e com Deus sozinho. Porque, sim, eles estavam naquela situação. Mas 5 dias depois, com quem que Jesus conta? De novo, outra vez, uma vez mais. Quem que abre a casa do caminho? Os 3. E como Jesus segue o seu apostolado na terra, para a implantação das suas ideias, dos seus pensamentos, da sua vivência junto à lei de Deus. Portanto, a nossa experiência de fé, a nossa experiência religiosa é sempre uma experiência com um grupo. Vamos pensar
nos exemplos da terra. Vamos pensar em Francisco de Assis. Em pouco tempo, o que aconteceu? Ele se uniu num grupo. Vamos pensar em todos que nós conhecemos, sem exceção. A nossa experiência, que nessa existência estamos sendo convidados, junto à doutrina espírita, é na casa espírita, com aqueles que o Pai nos ofereceu, para juntos construirmos essa fé. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nós possamos permanecer despertos. Mil vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos em Seu nome. Nós estamos aqui, desejosos, Senhor, de sentir a Sua presença entre nós, de nos irmanarmos uns aos outros, para nos apoiarmos, mil vezes obrigado, Senhor, por este momento que vivemos em Seu nome, que estamos aprendendo a sermos uns com os outros fraternos, nos amparando para que juntos possamos chegar nesta estrada luminosa que é o Seu Evangelho de amor. Mil vezes obrigado, Senhor, pelas Tuas lições vivas, pelas Tuas recomendações. Que nós possamos pensar, sentir e viver o que o Senhor nos ensinou. Rogamos ao Seu coração amoroso, Jesus, que visite os nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração desta casa e de todas as nossas casas irmãs. Que os nossos irmãos tão queridos, que se encontram enfermos, possam receber a visita nesta hora da sua equipe socorrista, imentando-os de fé e de esperança. Queremos Te agradecer, Mestre amado, por esta pátria amada, que nos acolhe, nos oportunizando, que possamos viver aqui retamente, para que nossos exemplos possam alcançar irmãos nossos, aonde quer que eles estejam. Que sejamos instrumentos do Seu amor e da Sua bondade, hoje e sempre, e que assim seja.